Olá, minha gente, a paz do Senhor para todos os nossos amigos, colegas e a todas as pessoas que terão acesso a esse vídeo que eu estou fazendo aqui agora. Meu nome é Judeon Santos, evangelista pela misericórdia de Deus. Hoje eu quero falar de um assunto muito sério, um assunto muito importante, principalmente para nós, para aqueles que creem em Jesus, aqueles que acreditam em Jesus, e que acreditam também na questão da igreja, que foi criada pelo próprio Cristo. E a pergunta que eu quero falar hoje, uma pergunta que eu estive observando ultimamente: por que uma igreja não cresce? Por que algumas igrejas não crescem? Essa é uma pergunta de cunho religioso. Mas quais são os obstáculos ou os impedimentos que podem ocorrer para que certa igreja não cresça? E nós vemos, eu acho lindo assim, na palavra de Deus, que a Bíblia ela não vai esconder, ela não tem pretensão nenhuma de esconder a falha, de esconder os defeitos, e de revelar também as qualidades das pessoas, a boa vontade, o desejo das pessoas. A Bíblia não tem pretensão nenhuma de esconder nada. Então nós vemos grandes adoradores como Davi, como Moisés, que foram homens falhos, homens que erraram, homens que praticaram coisas que aos olhos de Deus eram coisas que Deus não aceitava, e Deus os repreendeu por isso. E eu vejo nessa questão por que algumas igrejas não crescem, porque a igreja verdadeiramente, a igreja de Cristo, olhando para os primórdios dos nossos irmãos cristãos, a igreja primitiva em especial, a igreja ela crescia naturalmente. Naturalmente ela crescia, sem esforço nenhum. E nós vemos que a igreja ela crescia porque a palavra do Evangelho, a pregação do Evangelho, chegou aos ouvidos das pessoas. As boas novas chegou aos ouvidos das pessoas. E as boas novas, nós sabemos que ela vem com toda uma questão de ensinamento, toda uma questão de princípios que precisam ser seguidos para que ela sim produza um efeito eficaz na vida daqueles que ouvem o Evangelho. E nós sabemos que uma das primazias do Evangelho é falar sobre a nossa condição de seres humanos, a nossa condição de queda, a nossa condição de estar destituído da presença, da glória de Deus. E isso a Bíblia, não somos nós cristãos que damos um nome a isso. A própria palavra de Deus diz que nós pecamos. Nós pecamos, essa é a palavra. Essa é a palavra certa, essa é a palavra correta que muitos hoje, não querem fazer mais pronunciar essa questão de pecado. Mas esse vai ser um dos maiores obstáculos para que uma igreja ela seja sadia e ela seja produtiva e ela pregue verdadeiramente um evangelho centrado na pessoa de Jesus Cristo. E esse é um dos fatores que a igreja vai, de certa forma, fazer com que ela não desenvolva, ela não cresça, porque o pecado está ali. Esse é um dos itens, dos principais itens, que vai impedir de certas igrejas, principalmente igrejas locais, de não avançarem, de não expandirem de maneira eficaz e produtiva no seu ministério. É porque
há de certa forma um impedimento ali. E esse impedimento nós chamamos de quê? De pecado. Pecado escondido. E eu vou pegar um exemplo aqui, o exemplo de Josué, quando ele entrou, derrubou, né, as muralhas de Jericó. O povo vibrou pelaquela vitória, foi grande a vitória de Josué sobre aquelas muralhas. Mas logo após tinha uma outra cidade que os judeus precisavam invadir, possuir também aquela terra. E essa terra chamava Ai. E nós sabemos que quando o povo foi lá para guerrear com poucos soldados, e Josué pensando que com aqueles poucos soldados eles conseguiriam vencer os seus inimigos ali naquela cidade. Mas nós sabemos que a Bíblia relata que eles perderam aquela batalha. Eles perderam aquela batalha por causa do pecado de Acã. Acã desobedeceu a palavra de Deus. Acã desobedeceu ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Quando ele pegou do ouro, da capa, escondeu na sua tenda. E Deus, Josué preocupado, o líder preocupado, aquele que estava chefiando o povo, que estava na frente do povo, responsável pelo povo, para introduzir o povo na terra prometida. Já logo de início, eles se depararam com essa situação, dessas dificuldades que eles foram inventar o inimigo e perderam a batalha. E assim muitas das vezes acontece em alguns ministérios. Quando esse ministério quer avançar, quer conquistar, mas no seu bojo, ali nas suas raízes, no meio dos seus líderes, no meio de alguns soldados, no meio do seu povo, há um pecado escondido. Pecados não confessados, não tratados diante de Deus, vai, de certa forma, trazer embaraço para o avanço do reino de Deus, tanto da comunidade local, como também da própria vida espiritual do indivíduo, da pessoa que vive na prática do pecado sem confessar e sem se arrepender. Então nós vemos aí um relato bíblico de que pode sim acontecer que a igreja não cresça, que esse é um dos obstáculos. Outro obstáculo que eu posso entender também para que a igreja não cresça é a questão da omissão. A omissão dos cristãos na questão da oração. Nós sabemos que nós estamos guerreando. A Bíblia relata que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra os principados e potestades que atuam nas regiões espirituais. Então, nós temos que primar por essa questão da oração, para nós combatermos com fervor, e nossa forma de combater com fervor é orando, buscando, se revestir da armadura de Deus, tomar posse da armadura de Deus em oração, súplica por todos os santos, como o apóstolo Paulo dizendo que nós temos que orar no Espírito a todo tempo. Daí é outro obstáculo que pode impedir que a igreja ela não cresça, ela não avance, ela fique estagnada, porque está havendo omissão na oração, na comunhão com Deus, na intimidade com Deus, na busca do poder, na busca do revestimento para repreender o mal, repreender as forças malignas. Então, primeiro nós falamos sobre o pecado. Pode ser o pecado não confessado. Segundo, a questão da omissão, da oração. Muitos estão deixando a desejar nessa questão da oração também. Nós precisamos nos voltar para a presença de Deus em oração, porque um crente que está constantemente orando, buscando a face de Deus, a presença de Deus, esse está a todo momento sendo um crente espiritual, amadurecendo-se a cada dia mais, tendo experiências cada vez mais com o Senhor. Nós precisamos nos prostrar, precisamos nos humilhar na presença de Deus para repreender o mal, que a todo momento está de alguma forma nos atacando. E nós precisamos ter discernimento, nós precisamos buscar discernimento na presença de Deus em oração, para que Ele nos dê estratégia
para a batalha, para a luta, para guerrear contra essas forças malignas. E a oração é de fundamental importância. Se nós abrirmos mão desse princípio de orar, e de nós vivemos uma vida afastada de Deus, encobrindo pecados não confessados, encobrindo falhas, pecados que nós cometemos contra o nosso irmão, contra Deus em especial, nós precisamos resolver essa questão. Isso é sério, isso é muito sério, meus amados irmãos. Então já tem 2 obstáculos aí que impedem de uma igreja crescer de maneira sadia e produtiva e avançar, no território do inimigo para conquistar. É a questão do pecado e da omissão da oração. Outro obstáculo, a questão da pregação, das pregações, muitas das vezes. Essas pregações, a maioria delas, elas estão desfocadas do seu verdadeiro sentido, da sua verdadeira essência, que é falar de Jesus. Isso nós damos um nome, os teólogos dão um nome de Cristo. A nossa pregação, os nossos ensinamentos, os nossos testemunhos tem que ser arrastado na questão do Cristo, cristocêntrico. No meu ensinamento tem que ser cristocêntrico, tem que ser o Evangelho. Não importa se eu prego em Gênesis, se em Êxodo, Cristo, ele tem que estar no centro de todas as mensagens, porque essa é a revelação da Bíblia, do Velho Testamento, que vai se cumprir no Novo Testamento, que Cristo nasceu, viveu nesse mundo, nos deu orientação, morreu na cruz, ressuscitou, venceu a morte, venceu o inferno, para nos dar a oportunidade de nós nos reconciliarmos novamente com Deus, que tenhamos novamente essa presença de Deus, estarmos junto com a Deus novamente. Então a nossa pregação tem que ser cristocêntrica, ensinamentos, pregações, sempre primar por esse princípio, sempre primar por esse prisma, que nossas pregações tem que colocar Jesus Cristo como centro das nossas pregações. Porque se nós desvincularmos, tirarmos Jesus das nossas pregações, tirarmos o Evangelho das nossas pregações, as nossas pregações ficarão pela metade. Isso quer dizer o quê? Que não surtirá efeito de maneira positiva e verdadeiramente. E assim se cria, se forma pessoas doentes, enfermas, pessoas que precisam constantemente de libertação. Mas se nós pregarmos o Evangelho como ele é, simples, como Jesus ensinou, os apóstolos ensinaram, Paulo ensinou aos irmãos, nós vamos ver, aleluia, um amadurecimento, um crescimento expansivo no meio do povo e um amadurecimento com qualidade. E assim a igreja ela crescerá sadia, ela crescerá uma igreja vibrante, avivada na presença de Deus, porque a pregação ela tem os seus efeitos, mas se nós não pregarmos como a Bíblia, a própria palavra de Deus demanda, nas Escrituras, tirarmos Jesus das nossas pregações, Cristo do centro das nossas pregações, das nossas atenções, nós estamos pregando, mas o efeito não será como necessariamente precisaria ser. Então há muitas pessoas enfermas, há muitas pessoas doentes, porque elas estão se alimentando de um evangelho que não é cristocêntrico. Está aí o impedimento de o avanço do reino de Deus, de salvação de alma, pessoas que se arrependem, que se convertem verdadeiramente e permanecem na presença de Deus. Então esse é o terceiro obstáculo para que uma igreja ela não cresça de fato e de verdade. O quarto obstáculo é a falta de evangelização. E isso aqui é falta de compromisso. Evangelizar não são só para os pastores. Evangelizar não é só para obreiros, é para toda a igreja de Cristo. Você e eu, que nós nos consideramos igreja de Cristo, nós temos que ter o mesmo pensamento, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, de anunciar o reino de Deus,
de pregar o evangelho. Tem que haver uma sede, uma constância dentro do verdadeiro cristão. Porque se não houver essa sede, essa constância de falar, de testemunhar, de declarar, de falar da palavra de Deus para as pessoas, então há uma coisa desconexa aí, meu irmão. Há uma coisa desconexa nessa vida cristã. Se nós não evangelizarmos, esse é um mandamento do Senhor. O ID de Jesus é uma ordem específica para a igreja. E a igreja que não olha para essa questão do evangelismo, da evangelização, com carinho, com amor pelas almas, ela deixou de ser igreja. Não se pode chamar de igreja uma comunidade ou uma denominação que se denomina igreja se ela não evangeliza, se ela não prega o evangelho, se ela não dá testemunho de Cristo onde ela for, onde ela estiver. Ela não pode se denominar igreja de Jesus. Amém, meus amados? Então veja aí por que também algumas igrejas não crescem. Porque há omissão também na questão do trabalho. Há omissão na falta de compromisso no reino de Deus, para a vida de muitos irmãos que se dizem evangélicos, que se dizem cristãos. O compromisso de fazer conhecido o reino de Deus. Então, esses são os 4 obstáculos. Porque se a igreja ela tem todas essas qualidades, ela prima por as boas qualidades, sim, ao contrário dessas daqui, naturalmente a igreja vai crescer. O Senhor mesmo vai acrescentar dia a dia o crescimento dessa igreja, porque ela é uma igreja que traz a representação real e fiel daquilo que Jesus Cristo ensinou, e após Jesus os apóstolos deu prosseguimento e os resultados foram os mesmos. O crescimento, o avanço do reino de Deus, de pessoas saindo das trevas e sendo transferida para o reino do Filho do seu amor. Então, a igreja não pode, a igreja verdadeira, a igreja de Cristo, que leva a sério esses compromissos, é uma igreja que está em constante expansão e crescimento. Bom, meus irmãos, vamos olhar para essas questões. Que o pecado que tão de perto nos odeia, todos esses embaraços da vida, vamos abrir mão de tudo isso. Vamos viver como demanda, como a palavra de Deus verdadeiramente está pedindo para que nós sigamos nessa obediência. Vamos buscar a presença de Deus, orar verdadeiramente, nos encher do poder, da graça, da unção de Deus em oração, para que o Senhor nos dê estratégia, nos dê sabedoria naquilo que precisamos e necessitamos, e isso só se encontra em uma vida de oração. Que também não falte nas nossas vidas a questão da evangelização, do compromisso de falar de Jesus, de anunciar Jesus para as nações, para o mundo. As pessoas em nossa volta estão morrendo de inanição, falta de vida, porque alguns cristãos que se dizem cristãos não estão fazendo a sua parte de dar testemunho, de pregar o evangelho como ele realmente é. Amém, meus amados? Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe poderosamente, para que nenhum desse tipo de embaraço ou falta de compromisso venha tomar espaços em nossas vidas, mas que sejamos cristãos autênticos, verdadeiros, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, de bom testemunho diante de Deus, diante dos homens. E assim a igreja seguirá o seu ritmo de crescimento como o Senhor mesmo ia acrescentando dia a dia aqueles que iam sendo salvos. Amém, meu amado? Que Deus em Cristo abençoe a todos nós, em nome de Jesus Cristo.